Oi, gente. Esse é o trabalho sobre refatoração. Eu sou a Mariana, eu vou apresentar a introdução. A Renata vai falar sobre as vantagens e desvantagens e também sobre relacionamentos. O Victor vai falar sobre os processos e código limpo. E o Wallace vai falar sobre os problemas que a refatoração resolve. Refatoração é um processo onde se melhora a estrutura interna de um software sem alterar a estrutura externa. É usada para manter o software bem projetado, mesmo com as mudanças que são necessárias com o passar do tempo. Apesar de ser um pouco mais trabalhoso fazer o código dessa maneira, como meus colegas vão mostrar mais tarde, é necessário falar que esse tempo a mais que se gasta projetando o software é compensado no tempo a menos que se gasta na manutenção desse mesmo software. Meu nome é Wallace e vou falar sobre os problemas que a refatoração resolve. A refatoração é aplicada quando as seguintes situações estão ocorrendo: o desperdício de tempo, quando a estrutura interna do software começa a ficar desorganizada devido a deslizes dos desenvolvedores, quando temos códigos duplicados ou métodos localizados em classes indevidas. A gente pode eliminar essa duplicidade no código por meio do processo da refatoração. Quando decompomos nosso código em pequenas partes, tornamos mais fácil o entendimento e a lógica mais simples para que futuros desenvolvedores não possuam problemas. Alguns problemas recorrentes que podem ocorrer que a refatoração resolve: os métodos de subclasses que fazem a mesma coisa, funções longas e pouco reutilizáveis, nomenclatura sem padronização, lista de parâmetros muito longas ou má indentação. A refatoração é uma excelente opção para esses problemas. Vale ressaltar que, apesar de alguns casos o código se tornar mais rápido, a técnica não tem foco em desempenho, e pode acontecer também o efeito inverso e o código finalizar mais lento do que era. Uma nota final: a refatoração pode não ser algo simples para se aplicar, mas o resultado final no código é visível e compensador. Agradeço pela atenção. Agora, sobre o processo de refatoração, aqui a gente tem listado técnicas utilizadas para esse processo, e o objetivo é demonstrar que é por via dessas técnicas que a refatoração alcança seus objetivos, como as primeiras 4, que são extrair método, classe, subclasse, superclasse, que representam a ideia de você extrair uma estrutura simples, uma estrutura mais complexa, facilitando a compreensão e a manutenção futura, assim como as últimas 4, que diz sobre a movimentação de métodos e atributos dentro do código, e você aplica elas em conjunto, e elas representam também a ideia de você organizar melhor o código para facilitar a compreensão dele. Vão ser tratados especificamente com exemplos as 4 primeiras técnicas, através de códigos, as técnicas de extrair classe e método, e através de diagramas, as técnicas de extrair subclasse e superclasse. Agora, buscando representar as técnicas citadas e começando pela técnica extrair classe, a gente tem como exemplo a classe pessoa, que tem como atributos as informações pessoais de um indivíduo e as informações relacionadas ao seu endereço. Assim como o método que retorna essas informações, o getEndereço, que está dentro da classe. Qual é o problema desse código? O método e as informações que ele retorna, eles estão dentro da classe pessoa sem nenhuma necessidade, o que afeta a organização do código. E como você resolve isso? Você isola o método e esses atributos em uma nova classe, agora a classe endereço. E onde aqui antes tinha uma estrutura complexa, uma estrutura mais difícil de ser compreendida e lidada, agora tem só o cabeçalho que chama a função. E ela está definida e mais organizada em uma nova classe. Em segunda técnica, extrair método, que tem como exemplo o método que calcula as raízes de uma equação quadrática. Dentro desse método tem uma estrutura condicional, que ela é determinada pelo valor do delta. Então, o delta pode ser maior que zero, igual a zero ou menor que zero. Qual que é o problema desse código? A sua manutenção, caso seja necessária, se torna mais complexa, porque você criou uma estrutura complexa, ele rompe o princípio da refatoração, um dos princípios da refatoração, que é o fator de simplicidade. Como você resolve isso? Através dessa técnica, que ao invés de você definir todas as funcionalidades dentro de um único método, você tem um método que funciona como cabeçalho, e a cada caminho condicional ele é determinado por métodos diferentes, o que torna mais fácil, como citado anteriormente, a manutenção desse código. Em terceiro, a técnica extrair subclasse, que como o próprio nome diz, você extrai subclasses de classes superiores. Aqui a gente tem uma superclasse, que ela possui como problema métodos que são utilizados apenas em casos determinados. O que isso quer dizer? Esses métodos eles são constantemente chamados, mas nem sempre utilizados. Então, como você soluciona isso? Você usa a técnica e você extrai uma subclasse que utiliza essas funcionalidades nesse caso. Então, aqui a gente tem uma superclasse com esses 3 métodos e uma subclasse que herda esses métodos. E por fim, a gente tem a técnica extrair superclasse, que como de novo o próprio nome diz, é a ideia de você extrair classes superiores a partir de classes inferiores. E aqui a gente tem como exemplo a classe 1 e a classe 2, que tem como problema elas possuírem elementos semelhantes, o que rompe o princípio da refatoração de não possuir ambiguidade. Como você soluciona isso? Você cria uma superclasse que possui
esses elementos repetidos, e antes o que eram classes isoladas, as classes 1 e 2, agora tornam-se subclasses que herdam esses métodos. Suas vantagens e desvantagens. Vantagens: tem um código mais legível, né? Então ele fica mais fácil de entender e de modificar. Facilidade de incluir novas funcionalidades, porque não vai corromper o sistema também. Maior facilidade de testes, porque os problemas serão isolados. E aqui já entra o fato da velocidade em si, né? Porque a gente tem uma maior velocidade de desenvolvimento e manutenção, e, é claro, também, consequentemente, com menores custos. Suas desvantagens em banco de dados, porque geralmente as aplicações são conectadas ao esquema que o próprio banco suporta, né? E nessa migração desses dados, que às vezes pode ser um trabalho muito longo e pesado, alterando a interface, porque talvez a interface esteja sendo usada por um código que não é possível encontrar e alterar mais ela, né? E aí não tem como alterar mais com segurança, e só modificar a chamada nos métodos, né? E linguagens não orientadas a objetos, porque tem uma estrutura limitada, né, a nível de função ou bloco de código, e também são mais difíceis de reestruturar. Então, aqui nos seus relacionamentos, né, usei 3 exemplos de antipadrões de desenvolvimento, né, e eu vou fazer a relação dos problemas enfrentados de cada uma dessas práticas, né, com a solução refatorada para cada um desses problemas depois. Então, o primeiro antipadrão, The Blob, tem problema de falta de uma arquitetura orientada a objetos e classes implementadas ao estilo procedural, com dezenas de métodos e atributos, né? Então, acontece frequentemente com programadores novos em orientado a objetos, que vêm em linguagens procedurais, e com preguiça também, né? Que ao invés de adicionar classes novas, eles costumam encher as classes já existentes. Antipadrão código espaguete, né? Tem o problema de complexidade de fluxo e linhas constantes de execução, usando estruturas de desvio incondicional, né? Então, ele não segue as regras da programação e abusa desses desvios, que torna o sistema difícil de entender, de manter e de testar, né? Porque ele é confuso e mal estruturado. E o Lavaflow, né, tem o problema de, muitas vezes, ele é encontrado em sistemas que começam como um experimento, né, mas que acabam indo para produção. Então, aqui tem uns exemplos, né, variáveis e fragmentos de código não justificados, funções importantes não documentadas, interfaces que não são mais usadas, até mesmo comentários do tipo em construção ou alterar isso, enfim. E aqui a gente tem a solução refatorada, né, para cada desse antipadrão que eu acabei de citar. Então, para o deblob, a solução remover responsabilidades do blob e a transferir para classes que orbitam. Então, a longo prazo, o objetivo é ter uma melhor qualidade, né, onde os objetos interagem entre si. Código espaguete, solução refatorada. Utilizar técnicas de refatoramento de código para redistribuir o código de forma mais orientada a objeto, criando novas classes e métodos. Lavaflow ter uma clara noção da arquitetura do sistema, que todo o código seja compatível com essa arquitetura, e especialistas conduzirem uma mineração do código e remover as partes inúteis. Então, aqui seria investigar, né, e tentar entender melhor a arquitetura, mas que às vezes é tão difícil ter uma solução, né, que às vezes é até melhor jogar o código fora e começar de novo, né, com uma arquitetura mais clara. Por fim, a gente tem a ideia de código limpo e como isso auxilia na construção e evolução do código. Tratando sobre os ideais de código limpo, a gente tem como início a nomenclatura, que a ideia é revelar o porquê existe, o que faz e como é usada, e o que isso quer dizer, que é revelar a funcionalidade do que ela está representando, tanto aplicada a métodos, classes, funções, procedimentos, etc. Então, ela tem que ser simples e concisa. Aprofundando em métodos ou funções, tem que utilizar verbo, porque eles representam ações, e executar a tarefa da maneira mais simples possível. Então, o código limpo também preza pela simplicidade do código e pela eficiência no seu desenvolvimento e execução. Classes, a ideia é utilizar substantivos e as declarações têm que ser organizadas e enxutas. Então, o código tem que ser organizado para ser de mais fácil entendimento e mais fácil manutenção. Evitar redundância e ambiguidade, e também é um princípio, uma ideia do código limpo, a refatoração constante, você alterar o código sem mudar seu princípio base. E por fim, a gente tem os testes limpos, que eles seguem o princípio FIRST. O que isso quer dizer? FIRST vem de FAST, que são rápidos para serem executados diversas vezes, independent, que é independente um do outro, eles não geram falhas em cadeia, repeatable, que eles têm que ser passíveis de serem repetidos em qualquer ambiente, self-validation, que ele não abre para resultados subjetivos, eles são binários, eles são true ou false, e timely, que quer dizer que os testes têm que ser escritos antes do código em produção. Então, é aquela ideia do test first. E qual que é o benefício disso? A escrita e leitura do código, elas são simplificadas, eles facilitam a compreensão das partes envolvidas no projeto, que não são a pessoa em si que está desenvolvendo, o que ajuda na construção dele, e por essa consequência, a sua manutenção também é facilitada, o que ajuda na evolução do código.